Eu sou Maria Lúcia Frison Risotto, sou enfermeira, né? Antes de ser enfermeira, eu fiz o curso de ciências, habilitação em ciências, aqui mesmo na Festival. E estou aí como professora sênior do programa de mestrado e doutorado em Biociência e Saúde. Você é da primeira turma do curso de enfermagem? Eu sou da primeira turma. Eu concluí a licenciatura em ciências em 78 e daí já em 79 eu entrei no curso e me formei em 82. Eu sou da primeira turma de graduação em enfermagem. E como que era a Festival nessa época? Então, a Festival era pequena, mas ela era uma referência para a comunidade, né? Todo mundo falava da Festival, era assim, a única instituição de formação de ensino superior, né? Claro, tinha muitas dificuldades. Quando eu fiz, a gente foi montando laboratórios, os laboratórios não estavam prontos, né? Então a gente foi montando o laboratório. Acho que teve uma coisa de muita participação da comunidade, né? Os médicos, as enfermeiras que atuavam, todo mundo ajudou a montar o curso primeiro, né? E depois a dar sequência a ele. Então acho que era um momento difícil, porque a gente ainda pagava mensalidade, né? Não era muito, mas a gente pagava mensalidade para estudar. Mas eu acho que era assim, a gente tinha muita solidariedade, né? A comunidade olhava muito para o Unioeste, para a antiga Festival. Eu acho que a gente via desse jeito, né? Embora fosse pequena, né, do ponto de vista da quantidade de cursos e tal, mas eu acho que, assim, ser desbravador é muito bom. Eu gostei de ser da primeira turma, né? Sempre que eu falo, eu digo, ó, eu sou da primeira turma do curso de enfermagem da Unioeste. E como que era, o que só tinha o curso de urna era só enfermagem e engenharia agrícola? Acho que a engenharia agrícola foi um pouquinho depois da enfermagem, se não me engano. Mas a gente convivia muito, né? Porque eram os únicos cursos de urno que tinha, mas a gente tinha muita atividade fora daqui. A gente tinha muita atividade nos hospitais, a gente tinha muita prática, né, nas unidades de saúde. Então, tinha as aulas teóricas, né? Mas era uma convivência legal, assim, tudo era muito próximo, tudo era muito pequeno, tudo era muito. Eu acho que era uma boa convivência, né? Uhum. E na parte, assim, na questão de movimento acadêmico e tal, já tinha alguma coisa nessa época? Como que era? Era menos, né? Eu acho que teve quando começou ali para virar uma faculdade municipal, acho que teve participação, tinha isso, né? Mas eu acho que todo mundo está muito preocupado com a formação. Então, a nossa preocupação era, vamos se formar bem, todo mundo queria, estudava muito, né? Eu particularmente não participei muito, já era casada, já tinha filhos, né? Então, foi minha segunda faculdade, então eu não vivia muito aqui, mas a gente fazia muita coisa, tinha associação, a gente fazia atividade na rua, né? Mais era em relação à comunidade do que propriamente interno, assim, de movimento acadêmico. Eu mesmo não participei muito. Uhum. E bom, você falou um pouco da estrutura física, que os laboratórios ainda era tudo muito novo, não... A gente, inclusive, ia buscar ossos no cemitério. A gente ia pedir para a gente compor o laboratório de anatomia. Eu lembro que nós íamos atrás do cemitério, quando fizeram, ia lá e quando desmontavam algum túmulo, alguma coisa, eu lembro que vinha os sacos de ossos sujos no cemitério, a gente que lavava, a gente que arrumava, né? Para montar os ossos no laboratório de anatomia, né? Acho que a gente começou com um cadáver, que também tinha um cadáver num tanque de formol. Depois a gente teve mais alguns outros cadáveres, né? Mas era tudo muito, muito precário, assim, né? Mas isso eu acho que, na medida que a gente ia preparando, montando os laboratórios, recebendo coisas, né? Eu acho que isso também fazia parte do processo de formação que a gente teve, né? Uhum. E depois você ficou um tempo fora e você retornou para a Unioeste como docente. Quando que foi Sim, isso? eu me formei em 82 e comecei a trabalhar imediatamente no hospital. Fiquei 5 anos trabalhando no hospital. Em 87 eu fiz o primeiro concurso. Aí teve o concurso, virou FUNOeste, né? E fizeram um concurso público para os professores. E eu fiz o primeiro concurso e passei em 87, neste primeiro concurso então, FUNOeste, né? E ali eu acho que começou uma luta grande, né? Quando eu entrei, estava em plena atividade para tentar virar uma universidade, primeiro federal, depois, né, quando a gente conseguiu estadualizar, né? Então, não foi um período, foi ali desde 87 até 92, 94, quando de fato vira uma universidade. Então, foi um momento de muita luta, né, para virar universidade. Eu acho que ali a gente participou bastante. Eu já como docente, né?
mas a gente tinha um trabalho junto com os alunos, de mobilizar os alunos, né, para a gente ter essas conquistas, que eu acho que foi resultado de muita colaboração, muito trabalho coletivo, muita discussão, né. E que situação, tem uma situação interessante, assim, que se lembra no seu trabalho, assim? Você poderia compartilhar? Eu acho que os momentos mais interessantes é o contato com os alunos, né? Então, acho que essa coisa dos alunos, eu agora, toda semana, quando saio para a rua, tem um aluno, prof, eu lembro de você, nós estávamos conversando sobre você, não sei o quê. Então, acho que, para mim, o interessante era a convivência com os jovens, até hoje. Por que eu me aposentei e continuo como professora sênior da UniOeste? Porque eu acho que esse contato com os alunos, né, ele mantém a gente ativo, mantém a gente rejuvenescido, atualizado, né? Então, para mim, as coisas interessantes, eu acho que é a coisa e como é que a gente vai se preparando como professor também, né? Eu, por exemplo, entrei na UniOeste, eu tinha só o curso de graduação e tinha feito uma especialização aqui na UniOeste, aqui na antiga Festival mesmo, enquanto eu estava trabalhando no hospital. Mas é aqui que eu me formei. Então, eu me formei na graduação, eu fiz meu mestrado, que a UniOeste me liberou, eu fiz meu doutorado, eu fiz meu pós-doutorado. Então, toda a minha formação foi atuando. Então, acho que quando a gente virou universidade, tinha aquela coisa, para ser universidade a gente não pode só ensinar. A gente tinha muita atividade de extensão, e a extensão para mim era muito importante também. Mas daí chegou, vocês têm que fazer pesquisa, para ser universidade tem que ter o tripé, ensino, pesquisa e extensão. E aí a gente falou, vamos fazer pesquisa, então vamos nos preparar, vamos fazer pós-graduação e começar a fazer pesquisa. Mas eu acho que assim, a extensão no primeiro momento foi uma coisa importante. A gente tinha muito trabalho com comunidade. E eu acho que os projetos de extensão, eu tenho um projeto que para mim era muito caro, para mim, para os meus alunos, até hoje, prof, lembro, era um projeto que a gente chamava do UTOPS, Unidade por Todos e Todos pela Saúde. Um por todos e todos pela saúde. E ali congregava alunos de todos os cursos da saúde, era da fisioterapia, da medicina, da odonto, da farmácia, da enfermagem, né? E para discutir a questão da saúde num aspecto interdisciplinar, porque assim, não era só enfermagem. E aí eu acho que assim, ali formou bastante gente, porque vamos pensar que formar não é só formar dentro da sala de aula, mas é formar também nos outros espaços, né? Então, eu acho que teve essa coisa da extensão e depois da pesquisa. E eu acho que a questão da participação em grupos de pesquisa, para mim, foi muito importante, né? A gente criou um grupo, o GPPS, Grupo de Pesquisa em Políticas Sociais, que a gente se reunia toda sexta-feira para estudar. Então, era um momento de estudo, professores novos, de várias áreas da educação, da enfermagem, né? Que era ali do grupo, né? E acho que eu aprendi muito nessa discussão coletiva nos grupos de pesquisa. Aprendi quando fui para pós-graduação, mas aprendi nessa discussão com meus colegas, professores, com alunos. Então, a gente tinha, inclusive, alunos do ensino médio. Então, teve alunos, no nosso grupo a gente tinha até bolsa, né? Uma época teve bolsa para alunos do ensino médio. A gente tinha alunos que vinham, participavam da discussão com a gente, né? E eu acho que teve alunos dali que saiu e todos que iam, passei em tal curso, passei em medicina, outro passou no seu... Isso era muito gratificante para mim, né? Ver que os alunos, que esse processo de formação resultava, né, em ganho para eles também. Eu acho que essa para mim sempre foi um pouco isso, porque a UniOeste para mim era meio que uma casa, né? Grande parte, mais de quase 50 anos que eu estou na UniOeste de um jeito ou de outro, ou como aluno, ou como professor, eu estou na UniOeste há quase meio século, né? Quase meio século, aqui na UniOeste, né? E então eu acho que a UniOeste para mim era isso. Depois que os meus filhos cresceram, eu vinha de manhã e ficava aqui até 7 da noite. Depois da pandemia, a pandemia mudou um pouco a lógica, né? E a gente, enfim, eu acho que não seguimos, eu ao menos não segui mais o fluxo normal. Mas a UniOeste para mim era a minha casa, né? Grande parte da minha vida foi aqui dentro. Então, acho que a gente vivenciou muitas coisas, muitas brigas a gente vivenciou também. Briga no sentido de divergência, né? Divergência do que é, do que não é. Então, a gente está sempre muito presente. Eu participei do sindicato, fui 2 ou 3 gestões do sindicato, né? Não como eu era tesoureiro, eu acho, do sindicato. Mas a gente participou de muitas lutas aqui no México, greves, né? Mas também internamente. Eu acho que tinha, desde
cria o curso, que curso cria, a gente ajudou, eu ajudei a montar vários cursos, curso de fisioterapia, eu ajudei a montar, né, o plano de ensino deles, a grade, né? E aí quando é para dividir, eu lembro que tinha a medicina e a farmácia para dividir O centro, para criar o o centro, para centro. criar o centro ali foi uma briga que a gente perdeu, porque a gente achava que um centro só fazia mais sentido, né? Então, acho que, e teve coisas que eu, até hoje, eu fico pensando assim, bem, eu acho que a UniOeste é um caso raro, no sentido de que nós não temos departamentos, né? Uhum. Todas as estaduais do Paraná têm departamentos. Eu não sei as novas, a nova universidade tem. Mas o EL, o EM, o EPG, essas universidades, todas têm departamentos. E nós não temos. Essa foi uma opção, uma discussão muito grande que a gente teve quando estava criando o regimento da UniOeste, né? O regimento da UniOeste na época ali, quando era a FUNioeste para a Na UniOeste. transição, né? Na transição. Então a gente, será? Porque o departamento isola. Então vamos fazer só colegiado, né? E por outro lado, hoje eu sinto que talvez a gente, não sei se acertou ou errou, mas eu sinto que, por exemplo, eu sou da área da saúde coletiva e eu vejo que tem professor de saúde coletiva em todos os cursos, porque saúde coletiva é uma disciplina, saúde pública, saúde coletiva, de todos os cursos da área da saúde. Mas os professores não dialogam, porque eles não têm um espaço comum, né? Então, que todas as universidades que têm departamentos, eu falo desse departamento de saúde coletiva, mas pode ser qualquer outro departamento, né? Que congregava professores de uma mesma área, né? E que transitavam em vários cursos, coisas que nós não temos. Por exemplo, você podia ter administração, podia transitar em vários cursos que tem administração. Então, mesmo as disciplinas básicas, biologia, que tem todos os cursos, né? Então, eu sinto que isso foi uma coisa diferente da UniOeste e das outras universidades, e que a gente, assim, acho que teve uma época que a gente até discutiu, precisamos, e depois isso ficou, enfim, não está na estrutura da UniOeste, a nossa estrutura é outra, é de colegiado só, e não de departamentos, né? Então, acho que isso é uma particularidade da UniOeste. Uhum. E quando você entrou, estava nessa época da transição. Como que foi essa transição, assim, para... Então, era uma expectativa enorme, né? Porque cada ano, agora vai, né? E não vinha. Enfim, mas muitas viagens para Curitiba, muita discussão com lideranças aqui da cidade, do município, né? Muita pressão no governo, porque como não saiu a federalização, tinha a promessa de ser estadualizada, e daí vai demorando também. Mas era uma coisa com uma expectativa muito grande. Bem, enfim, nós vamos virar universidade, né? Eu acho que esse momento foi um momento rico, né? De muita discussão, de muito entrosamento, de muita colaboração, né? Tanto internamente, os alunos, os professores, eu acho que isso era o que motivava todo mundo, né? Então, acho que foi um momento muito rico de aprendizagem para todo mundo, e de mostrar como uma luta coletiva resulta em alguma coisa legal, por exemplo, que foi a criação da UniOeste, né? Uhum. E tem assim, quais são suas memórias mais vívidas, assim, seja como docente ou como acadêmica aqui na Festivel e depois na UniOeste? Eu acho que, assim, os momentos para mim mais ricos são os momentos de diálogo, né, que a gente teve, os momentos, por exemplo, de aprendizagem, de estudo. Eu sinto falta desse momento de estudo que teve, né? Eu sinto a luta, por exemplo, olhar para a luta dos alunos para ter um restaurante universitário. Eu acho que foi uma luta enorme dos alunos para ter um restaurante universitário. Eu acho que teve festas também, né? Muita festa, muitos encontros, né? A gente tinha aqui perto um bar, né, que a gente gostava muito de ir, que era o bar do Orlando, que depois foi... Mas a gente era um momento de encontro, porque assim, acabava a coisa da universidade, então agora, sexta-feira à tarde, é hora da gente relaxar. Para onde a gente vai? Para o bar do Orlando. Então, o bar do Orlando era um lugar de encontro e de continuidade daquilo que a gente fazia aqui dentro da universidade, né? Então, acho que isso, para mim, são lembranças que eu gosto de ter, né? De lembrar disso, né? Das conquistas que a gente teve, da criação de novos cursos, dessas vitórias todas que foram tendo. Acho que tudo isso, para mim, são boas lembranças, né? Eu acho que também é interessante essa coisa que, ao menos do meu ponto de vista, compreender que a universidade ela tem atividades fins, que é o ensino, mas ela tem atividades meio, por exemplo, dos funcionários, que a gente teve muito contato com o funcionário, trabalhou muito junto, sobretudo o sindicato olhava para essa coisa do servidor,
e do professor e do aluno, né, como uma comunidade, né? Então olhar isso como uma comunidade. Para mim isso sempre foi uma coisa que eu trago na lembrança. Eu falo, olha, não é um segmento da universidade que faz a universidade, né? São todos os segmentos que estão envolvidos que constroem a universidade. E se fosse para resumir assim numa palavra ou numa expressão todo esse tempo na Unioeste, o que você diria? Eu diria como satisfação, né? Alegria, satisfação. Eu acho que eu sinto como boas lembranças, né? Boas memórias. É parte da minha vida, né? Então, a Unioeste é parte da minha vida. Eu me construí aqui dentro como profissional, né? Então, eu acho que a Unioeste me completou. Se eu pudesse dizer alguma coisa, eu me sinto completa a partir da minha vivência nesses anos aqui dentro da Unioeste. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, de dizer? Eu acho que assim, vale a pena lutar. Eu acho que isso como memória, é importante a gente resgatar as memórias, né? Mostrar como as coisas só não são nada, são muito, muito fáceis de ser feita, né? As coisas são muito difíceis e é resultado de luta. Então vale a pena lutar. Isso para dizer para os alunos, para os professores que estão iniciando, para quem não viveu a vida na universidade. Então, a Unioeste não apareceu assim, né? A Unioeste é resultado de uma luta de muita gente, né? De muito esforço, de muita atividade, de muita mobilização, de muito gasto de energia. Então, acho que dizer que vale a pena a luta, né? Vale a pena lutar, porque as conquistas, depois que elas vêm, parecem fáceis, mas não são, né? Nada é muito fácil, mas elas são muito satisfatórias. Ai, que bom, professora. Eu agradeço pela sua presença, pela entrevista e pela colaboração no projeto desses 30 anos da Unioeste e também pela sua carreira, né? Que é uma Então, carreira... parabenizo a Unioeste, né? Parabéns para a Unioeste, 3 décadas, ela é mais que isso, né? Eu acho que dizer que há 30 anos, né, de comemoração da Unioeste, mas tem que pensar que tem uma história anterior, né? Então, essa história anterior deve ser lembrada também. Por exemplo, a Unioeste não começou em 94, não, ela começou antes disso, né? Então, essa história pregressa, ela é importante de ser lembrada também. Mas eu acho que comemorar 30 anos está de parabéns, a Unioeste, todo mundo, a comunidade acadêmica, está todo mundo de parabéns. É que o objetivo é justamente esse, né? Comemorar os 30 anos da Unioeste e lembrar essa história, né? Porque o campus de Cascavel tem mais de 50 anos já, né? Então, assim, foi o primeiro também, né? Então, tem esse pioneirismo, né? Que pelo jeito você gosta de ser pioneira, né? Eu curto, eu acho que eu gosto desses desafios, né? Ao menos minha vida foi um pouco essa de enfrentar desafios e tentar superá-los. Muito obrigada, professora. Obrigada a você pelo convite e parabéns para a Unioeste.